137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. A Bíblia dá as medidas exatas, mas não diz como construir. Não explica como derrubar árvores do tamanho de prédios, como mover troncos que pesam toneladas sem guindastes, como encaixar madeira sem pregos de ferro, como vedar uma estrutura gigante para que nem uma gota de água entre. Noé recebeu a ordem, mas teve que descobrir sozinho como transformá-la em realidade. Durante décadas, ele e seus filhos acordaram todos os dias diante do mesmo desafio: construir a maior embarcação que o mundo já tinha visto, sem manual, sem experiência, sem ninguém para ensinar. E todos os dias, os vizinhos passavam e riam. Como você constrói algo impossível quando só tem fé e um machado? Onde você constrói um navio gigante quando não existe mar por perto? A pergunta parece absurda, mas Noé não tinha escolha. Deus ordenou: construa uma arca. Não disse onde, não explicou como escolher o local. Apenas deu as medidas e disse: faça. Então, provavelmente Noé olhou ao redor e pensou como qualquer construtor pensaria: preciso de espaço, muito espaço, porque 137 metros é maior que um campo de futebol. E 23 metros de largura significa que você não pode construir em qualquer terreno estreito. Portanto, a primeira tarefa não foi cortar madeira, foi encontrar e preparar o lugar certo. Um terreno plano, firme, grande o suficiente, longe de encostas que pudessem desmoronar, perto de floresta, porque transportar madeira de longe seria impossível, perto de água para beber, mas não tão perto que enchentes atrapalhassem o trabalho. E depois de escolher, aí vem o trabalho brutal que ninguém menciona: nivelar, remover pedras, arrancar raízes, compactar o solo para que não afunde sob o peso da estrutura, sem retroescavadeiras, sem caminhões, pás, picaretas, força bruta e tempo. Mas tem outro detalhe: chuva. Quando chove num canteiro de obras mal planejado, vira um lamaçal, ferramentas afundam, madeira apodrece, trabalho para. Portanto, Noé provavelmente precisou criar canais de drenagem ao redor da área, direcionando água para fora, pequenas valas cavadas estrategicamente para que o canteiro permanecesse seco mesmo durante tempestade. E enquanto Noé suava cavando, nivelando, preparando, seus vizinhos passavam. Alguns riam, outros balançavam a cabeça. Um homem preparando um terreno gigante para construir um navio longe de qualquer rio ou oceano. Loucura! Só podia ser loucura. Mas aqui está o que eles não entendiam. Noé não estava construindo para o mundo que existia. Estava construindo para o mundo que estava prestes a desaparecer debaixo d'água. Semanas, talvez meses depois, o terreno estava pronto, plano, firme, drenado. Mas agora vinha o desafio que faria tudo parecer pequeno: conseguir madeira suficiente para construir algo do tamanho de um prédio de 4 andares. Quantas árvores você precisa derrubar para construir algo do tamanho de um navio moderno? Ciprestes maduros levam décadas, às vezes séculos, para crescer. São árvores altas, com troncos grossos e pesados. Uma única árvore dessas pode pesar várias toneladas. E para construir uma estrutura de 137 metros, centenas de árvores, talvez milhares. Mas derrubar uma árvore gigante com machado de bronze não é como cortar lenha. Bronze cega rápido. Você bate, bate, bate no mesmo ponto. Lascas de madeira voam, seus braços doem, suas mãos sangram. E depois de horas, o corte ainda não passou da metade do tronco. Portanto, 2 homens trabalhavam juntos, um de cada lado. Alternavam golpes para manter ritmo. E quando finalmente o tronco começava a ceder, vinha o momento mais perigoso. Para onde ele vai cair? Uma árvore de 20 metros tombando na direção errada pode matar quem está por perto. Pode cair sobre outras árvores e ficar presa. Pode rachar ao bater no chão e se tornar inútil. Então, provavelmente Noé e seus filhos cortavam cunhas estratégicas, guiando a queda. Amarravam cordas no topo para puxar na direção certa. E quando a árvore finalmente caía,
com um estrondo que ecoava pela floresta, o trabalho estava apenas começando, porque agora era preciso mover aquele tronco gigante até o canteiro de obras. E como você move algo do tamanho de um ônibus sem rodas, sem tratores, sem guindaste? Um tronco de cipreste maduro pesa facilmente várias toneladas, deitado no chão da floresta, imóvel, desafiando qualquer tentativa de movê-lo. A solução mais provável era a mesma usada por egípcios, mesopotâmios e outras civilizações antigas: rolos de madeira. Você corta troncos menores, mais finos, posiciona vários sob o tronco grande. Depois, amarra cordas na frente e começa a puxar. Conforme o tronco avança rolando sobre os cilindros, você pega os rolos que ficaram para trás e recoloca na frente. É lento, brutalmente exaustivo, mas funciona. Mas aqui está o detalhe que complica tudo: terreno irregular. Rolar troncos em superfície plana já é difícil. Em encostas, vales, pedras, perigoso. Um tronco descontrolado descendo uma encosta vira uma arma mortal. Pode rolar por cima de quem está guiando, pode bater em pedras e rachar, pode cair em ravinas e se perder completamente. Portanto, antes de mover qualquer tronco, Noé provavelmente precisou preparar os caminhos, nivelar o solo, remover pedras grandes, criar trilhas largas, semanas de trabalho extra apenas para transportar madeira com segurança. E tem outro problema: força. Mesmo com rolos, você precisa de muitos homens puxando cordas simultaneamente. Noé tinha 3 filhos, 4 homens no total. Conseguiriam sozinhos? Difícil. É possível que tenham contratado trabalhadores locais, pessoas que precisavam de trabalho e não se importavam com as razões estranhas por trás da construção. Cada tronco que chegava ao canteiro representava dias de esforço, músculos doloridos, cordas que arrebentavam no pior momento, acidentes, às vezes fatais. E enquanto algumas tábuas secavam empilhadas com espaçamento para a circulação de ar, Noé continuava derrubando mais árvores, um ciclo interminável de trabalho. Mas logo chegaria a parte que realmente testaria sua habilidade como construtor: erguer a estrutura sem que ela tombasse ou afundasse. Como você ergue uma estrutura de 3 andares sem que ela desabe antes de ficar pronta? A resposta começa com algo que a maioria das pessoas nunca pensa: a quilha, a viga mestra central que funciona como coluna vertebral de qualquer embarcação. Sem ela, você tem apenas um monte de tábuas que não se sustentam. Mas aqui está o desafio. A quilha da arca precisava ter 137 metros de comprimento. Nenhuma árvore no mundo tem esse tamanho. Portanto, Noé teve que juntar múltiplas vigas enormes, uma emendando na outra, criando uma linha contínua. Cada emenda precisava ser perfeita, encaixes macho-fêmea, travados com cavilhas de madeira dura. Porque se a quilha rachasse ou se partisse, a arca inteira se partiria junto. E depois da quilha, vêm as costelas, vigas curvas que sobem dos lados, dando forma ao casco. Mas como você curva madeira sem quebrá-la? Vapor e calor. Você aquece a madeira lentamente, deixando-a flexível. Depois, curva aos poucos, fixando no formato desejado, até esfriar e endurecer. Processo lento, delicado. Uma costela rachada significa semanas de trabalho perdidas. Agora pensa na escala. Dezenas de costelas gigantes precisavam ser encaixadas na quilha, espaçadas uniformemente, todas no ângulo exato. Um erro de alguns graus e a estrutura fica torta, desequilibrada, instável. Portanto, provavelmente Noé usava cordas esticadas como guias, marcações cuidadosas, prumos de pedra para verificar verticalidade e, mesmo assim, ajustar uma viga de várias toneladas até o encaixe perfeito exigia força bruta coordenada. Roldanas rudimentares, alavancas, homens puxando cordas em sincronia. E tem outro detalhe crítico: reforços diagonais. Vigas cruzadas formando triângulos. Por quê? Porque triângulos são a forma geométrica mais estável que existe. Impossível deformar sem quebrar. Portanto, a estrutura interna era uma rede complexa de madeira entrelaçada, distribuindo peso e resistindo à pressão.
Quando o esqueleto da arca finalmente estava de pé, Noé olhou para aquela estrutura gigante e percebeu. Agora vinha a parte que decidiria se tudo flutuaria ou afundaria. Selar cada fenda, cada junta, cada rachadura microscópica, porque uma única falha seria suficiente para matar todos lá dentro. Betume, resina vegetal fervida, até virar uma pasta pegajosa, tóxica e escaldante. A Bíblia é específica: betumarás por dentro e por fora. Essa ordem dupla salvou tudo, porque betume só por fora não basta. Água encontra caminhos, infiltra por baixo. Apodrece madeira de dentro para fora. Portanto, cada centímetro precisava ser selado dos dois lados. Mas aqui está a parte que poucos imaginam: aplicar betume no interior da arca. Espaços fechados, escuros, sem ventilação adequada. Os vapores tóxicos se concentravam, tornando o ar quase irrespirável. Trabalhar lá dentro significava sair frequentemente para respirar ar fresco. Voltar, aplicar mais, sair novamente. Horas de trabalho interrompido, queimaduras nas mãos, pele irritada. E não era uma camada só, múltiplas camadas. Esperar secar, aplicar outra, verificar rachaduras, reaplicar onde necessário. Processo que levava semanas, talvez meses, mas o verdadeiro teste do betume só viria quando a arca estivesse na água. Até lá, era impossível saber se alguma junta tinha falhado, se alguma rachadura microscópica permitiria infiltração. Portanto, cada aplicação era um ato de fé tanto quanto técnica. Quando a última camada de betume finalmente secou, a arca estava selada. Mas agora vinha o desafio de dividir o interior gigante em compartimentos organizados, porque milhares de animais precisariam viver ali dentro por mais de um ano. E sem organização, caos total. Como você organiza o interior de uma estrutura gigante para abrigar milhares de animais por mais de um ano? A Bíblia dá uma pista: 3 andares, e menciona compartimentos, em hebraico, kinim, que significa literalmente ninhos ou células, pequenos espaços separados. Mas por quê? Porque sem divisões, você teria caos, animais brigando, predadores atacando presas, doenças se espalhando rapidamente. Portanto, cada espécie precisava de seu próprio espaço, paredes entre eles, segurança. Mas aqui está o desafio de engenharia: construir paredes internas sem comprometer a estrutura. Cada parede adiciona peso, muda a distribuição de carga. Portanto, a lógica mais provável é colocar animais pesados no andar inferior. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Centro de gravidade baixo evita que a arca tombe. Animais médios no segundo andar. Leões, ursos, cavalos e os menores, aves e criaturas leves, no andar superior. Distribuição estratégica de peso para manter equilíbrio. Mas tem outro problema que ninguém pensa: dejeto. Milhares de animais produzindo dejetos todos os dias. Sem sistema de drenagem, a arca viraria um esgoto tóxico em semanas. Doenças matariam todos antes do dilúvio acabar. Portanto, provavelmente havia canais inclinados nos pisos, pequenas ranhuras que direcionavam líquidos para pontos específicos. Talvez aberturas nas laterais inferiores, permitindo que dejetos escoassem para fora uma vez que a arca estivesse flutuando. Simples, mas eficaz. E ventilação? A Bíblia menciona uma janela no topo, mas isso não basta para ventilar 3 andares inteiros. Provavelmente havia aberturas laterais estratégicas, protegidas por saliências para evitar entrada de água, mas permitindo circulação de ar. Sem ventilação adequada, o calor e os gases se acumulariam. Animais sufocando, todos morrendo antes da água baixar. E tem ainda o armazenamento de comida. 1 ano de alimento para milhares de animais significa toneladas de feno, grãos, frutas secas. Espaços dedicados apenas para estoque, organizados para acesso fácil, mas protegidos de umidade. Quando toda essa estrutura interna finalmente ficou pronta, Noé tinha construído algo mais complexo que um simples navio. Mas ainda faltava a parte mais crítica: a porta.
Uma abertura enorme que precisava ser forte o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta da arca não podia ser pequena. Girafas precisavam entrar. Elefantes, animais de todos os tamanhos. Portanto, era uma abertura enorme. E aqui está o problema de engenharia. Quanto maior a abertura, mais fraca fica a parede. É um ponto vulnerável estrutural. Uma porta gigante numa parede que precisa aguentar pressão de água de todos os lados? Perigoso. Portanto, a localização importava. A Bíblia menciona que a porta ficava na lateral, não na frente ou atrás. Isso faz sentido. Paredes laterais distribuem pressão melhor que extremidades, e uma porta lateral permite melhor equilíbrio durante a entrada dos animais. Mas a porta precisava de reforços pesados ao redor. Vigas extras formando um quadro robusto, madeira mais grossa, encaixes mais fortes, tudo para compensar a fraqueza estrutural da abertura. E tem outro detalhe interessante. A Bíblia não menciona Noé instalando trancas ou fechaduras. Por quê? Porque diz que foi Deus quem fechou a porta. Isso significa que Noé construiu confiando que a parte dele era fazer a estrutura, mas o fechamento divino viria depois. Ainda assim, a vedação ao redor da porta precisava ser perfeita. Portanto, provavelmente camadas extras de betume, talvez material flexível nas bordas, algo como fibras vegetais embebidas em resina, funcionando como vedação primitiva. Quando a porta fechasse, essas fibras pressionariam contra a parede, selando completamente. E pensa no tamanho das dobradiças necessárias, ou melhor, no sistema de pivô, porque dobradiças de metal seriam raras e caras, provavelmente um eixo vertical de madeira reforçada, permitindo que a porta girasse. Pesada, mas funcional. Quando a porta finalmente foi instalada, testada, vedada, a construção estava completa. Décadas de trabalho, milhares de horas, montanhas de madeira transformadas em uma estrutura que desafiava a lógica. Mas agora vinha a parte mais estranha de todas, algo que nenhum construtor poderia planejar ou controlar, porque de repente, sem ninguém os guiar, os animais começaram a aparecer, sozinhos. Como você testa uma embarcação gigante sem colocá-la na água? Você não testa. Não pode. A arca foi construída em terra seca, longe de qualquer corpo d'água grande o suficiente. Portanto, todo o trabalho de décadas dependia de cálculos mentais, experiência prática e fé de que as proporções dadas por Deus funcionariam. Mas Noé podia fazer algumas verificações finais, caminhar pela estrutura inteira, verificando cada junta, procurando rachaduras que apareceram durante a secagem do betume, testando a firmeza das vigas, empurrando paredes para sentir se estavam sólidas ou se algo cedia. E provavelmente foi carregando provisões progressivamente, sacos de grãos, fardos de feno, jarros de água, observando como a estrutura reagia ao peso adicional, ouvindo, porque madeira sob pressão faz sons, range, geme, estala. E se algo estivesse errado, Noé ouviria. Mas a verdadeira surpresa veio quando os animais começaram a aparecer. A Bíblia diz que eles vieram até Noé, 2 a 2. Não foram caçados, não foram arrastados. Vieram sozinhos. Imagine a cena. Animais migrando espontaneamente de todas as direções. Predadores caminhando pacificamente ao lado de presas. Aves voando e pousando perto da entrada. Répteis rastejando. Todos convergindo para o mesmo lugar. Como se uma força invisível os guiasse. E aqui está o detalhe que fecha tudo. Cada animal foi direto para seu compartimento, sem confusão, sem brigas, como se soubessem exatamente onde deveriam ficar. Esse não era mais um projeto humano. Era algo além da capacidade de Noé controlar ou explicar. Quando o último animal entrou, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram também. 8 pessoas no total. E então aconteceu o que estava escrito. Deus fechou a porta. A construção estava completa, mas agora começava o verdadeiro teste. Como Noé e sua família sobreviveram dentro da arca durante todos aqueles dias do dilúvio? Clique aqui para assistir.
Como Noé sobreviveu dentro da arca durante o dilúvio. Clique agora no vídeo da tela.